Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia e olha só como é que está o meu canteiro de suculentas que eu fiz recentemente, né? Na verdade eu refiz, eu já tinha um canteiro aqui nesse local, aí eu fiz algumas mudanças, aumentei ele um pouco mais, né? No tamanho, na altura também, e coloquei todas as minhas suculentas. Antes eu tinha as rosas do deserto e as agaves aqui nesse canteiro e algumas suculentas. Aí, nessa última mudança, eu coloquei todas as minhas suculentas aqui e tirei as outras plantas. E olha só como o replante fez muito bem para elas. Elas estavam em bacias de cimento, estava lá em cima do terraço, né? Tava com uma cor bonita, estavam bem compactas, bem estressadas. Porém, a gente tirou elas do terraço, colocou lá dentro do apartamento da minha mãe e esqueceu de tirar, né, de colocar para fora de volta. E aí elas perderam um pouco da coloração. Aí eu peguei e coloquei elas aqui, implantei aqui no canteiro. E elas já reagiram muito bem, né? Eu acho que já deu uma boa melhorada na aparência, né? No aspecto delas e cresceu, né? Quem viu o vídeo, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, né? De quando eu plantei, vocês podem ver já a diferença, né? Já dá para comparar como elas cresceram, como desenvolveram. Ficou bem legal, olha, elas estão respondendo muito bem. Eu acho que vai dar certo agora, né? Elas estavam bonitas, né? Eu tinha um canteiro no chão, com as suculentas e tava indo bem, estavam desenvolvendo bem, né? Só que eu tinha um cachorro e o cachorro resolveu usar o canteiro como privada, né? E aí eu tive que tirar elas do chão. Aí agora, como já não tenho mais cachorro, eu decidi colocar elas de volta e foi uma decisão bem acertada, né? Olhando assim o resultado, né? As minhas suculentas estavam quase indo à míngua, porque elas, ao invés de crescer, elas estavam diminuindo. E agora eu vejo o resultado, né? Eu percebi um ótimo desenvolvimento nelas. Para vocês terem uma noção, sedum bronze. Eu quase perdi Graptosedum bronze, é uma das primeiras suculentas que eu adquiri. Extremamente fácil de cultivar, fácil de propagar, mas eu quase perdi essa planta. E olha só, o que tinha eram uns pequenos brotinhos, umas pontinhas de nada, bem pequenininha mesmo. E eu coloquei as pontinhas aqui, ó, e olha só como é que já tá com a aparência bem bonitinha. Ainda não tá com a coloração, né? Aquela coloração específica do sedum bronze, mas já melhorou, já tá desenvolvendo, ó. Tava tudo assim, ó. Tava mais ou menos igual esse. As mudinhas, quando eu pus aqui. E olha só, já tá, ó, mostrando um desenvolvimento. Olha que legal. Olha. Aqui, esse aqui tá maiorzinho. Aqui, ó, que bonitinho. Aqui, ó, também. Olha que gracinha, já ganhando a coloração. Olha que bonitinho. Aqui, ó. Essa planta é linda, né? Mas eu fui tendo dificuldade em cultivar. Olha o tamanhozão dessa. Eu fui tendo dificuldade. Eu tenho dificuldade na época da chuva, né? Porque elas ficam no tempo e aí sempre apodrece. Mas a dificuldade que eu fui encontrando com o passar do tempo foi a falta de sol, né? Meu jardim foi ficando sombreado, o único local que tinha sol era dentro da minha casa, né? Em obra. E aí, com o tempo, eu tive que ir tirando, né, as suculentas lá de dentro, de acordo a obra ia avançando. E não tinha local de sol para colocar. Então, foi aonde foi ficando difícil o cultivo. Mas agora eu acho que vai dar certo. Eu não vou ficar com muitas suculentas, né? Eu tenho só essas. Acho que eu tenho mais uma ou outra aí espalhada nos vasos de parede. Mas o que é que eu pretendo fazer? Eu pretendo cultivar todas elas aqui
nesse canteiro, com exceção talvez das pendentes, né? Porque as pendentes dá para ficar no vaso de parede. Com exceção das pendentes, eu vou cultivar elas aqui. Mas eu gosto, eu gosto de suculentas com rosetas, né? Tipo a Fantôme, né? Que a Fantôme, olha, recuperou bem, ó. Tá desenvolvendo muito bem, olha que gracinha. Eu gosto de suculenta assim, ó. Tipo a Fantôme, o Sedum Bronze, aqui a Fred Ives, aqui, ó. Essa aqui é a Supreme, aqui, ó, Paraguaiense, Francesco Baldi, né? E as Echeverias, que são as minhas preferidas, né? Eu gosto de suculentas que tem rosetas, né? Olha. Essa aqui é a Topsy Turvy, né? Que é a Black Prince. Essa daqui é a... Eu não sei o ID exato dessa planta, né? Ela parece a Adorme. Mas só que ela parece com um monte de suculentas também, né? Eu tinha duas dessa aqui, enorme mesmo. As lesmas comeram. Aí sobrou essa aqui. Eu tenho essa. Eu acho que eu tenho 3, né? Essa aqui, aquela ali, ó. Ali. E eu acho que eu tenho mais uma. Essa da frente aqui, ó. Essas duas aqui e essa aqui. Mas elas eram bem grandonas. Ela cresce bastante. Aqui, ó. A Black Prince, né? Essas daqui tudo é mudinha de folha ou mudinha que deu na base da planta-mãe, no caule da planta-mãe, né? Aí tem essa aqui, essa aqui, essa daqui, né? E agora que elas estão começando, assim, a desenvolver mesmo, ficar bonitinha, né? Então, eu gosto muito de suculentas assim, ó, com rosetas, né? Eu não pretendo comprar suculentas, porém, quando eu for fazer o replante delas aqui, eu vou replantar elas na primavera, vai sobrar muitas mudas, né? Eu vou agrupar. Quando eu for replantar, eu vou agrupar. Tipo assim, eu vou pegar um pedaço e vou plantar só paraguaiense. Aí vou pegar um pedaço, vou plantar só Francesco Baldi, outro só com Sedum Bronze. Eu vou reunir todas elas num espaço. E aí vai ficar aquelas moitinhas, né? Com as variedades, tudo separadinho. Não vou colocar igual eu coloquei aqui, não. E aí, para me colocar menos, né? Igual o Francesco Baldi eu tenho demais, né? Tenho muito Francesco Baldi. E fora esses daqui, eu tenho em outros vasos também, em outros lugares, porque é a que mais se desenvolve aqui no meu cultivo, é a Francesco Baldi. Então, assim, não tem necessidade de ter tantas plantas repetidas. Então, eu vou fazer grupinhos, né? Pretendo fazer grupinhos e de cada variedade que eu tenho, e as outras eu vou colocar montar arranjinhos e vou colocar lá na minha garagem para vender. E aí, se eu conseguir vender, aí eu compro outras, né? Variedades diferentes, né? Assim, ó, como as Echeverias, as Graptoverias, Sedeverias, eu gosto também. Essas que tem, que formam essas rosetinhas, né? E assim também, ó. Esse aqui é o Nus Balmeriano. Eu tenho o Nus Balmeriano e o Adolphe. Olha. Ela também, assim como o Sedum Bronze, né? Ela vai crescendo, ela vai ficando pendente. Igual a Paraguaiense, igual o Francesco Baldi, né? Também, que ela vai crescendo e vai formando um pendente, né? Mas só que ela forma, né? Ó, a pontinha aqui, a gente olha, a gente vê uma rosetinha, né? Então, eu acho bacana desse jeito. Eu gosto de suculenta desse tipo, né? Então, se eu conseguir vender os excessos, né? As mudas que sobrarem quando eu fizer o replante, aí eu vou adquirir mais algumas, né? Porque eu acho que na hora que eu fazer o replante, formando uns aglomeradinhos, né? De mudas, vai caber mais, né? Aqui no canteiro. Aí eu vou adquirir, mas assim, desembolsar dinheiro, tirar de outro lugar para comprar suculenta, eu não vou, porque por conta da dificuldade que eu tenho em cultivar elas, né? Mas tá bem bonitinho. Eu fiquei feliz em ver elas desenvolvendo assim, ó. Olha essa daqui. É Mirinai. Não sei, gente. Eu acho que é. Essa aqui, ó.
É, ela tava aqui, ó. Esse aqui é o caule, né? Aí eu podei o caulezinho, aí deu várias mudinhas, eu plantei. E aí brotou, o caulezinho brotou, esse tanto de mudinha. Aí tá, as mudinhas tá tudo espalhadinha, aqui, ó. Tem uma aqui, tem, ó, olha o tamanhozinho ali, ó. Aí tem aqui, tem ali, ó, um monte de mudinhas, tudo espalhadinha, olha. Aqui também, ó, tem bastante. Essa aqui eu só tenho essa. Quando ela tava no canteiro, ali, ela começou a desenvolver, né? Ficou bonita, grandona, ela tava alta assim. Aí, as outras plantas cresceram, começou a sombrear ela. Aí ela ficou um pouco feinha. Aí depois eu podei, né? E replantei. Agora eu fiquei na dúvida. Essa aqui eu acho que é a muda dela, não? Tá parecendo, né? Eu acho que é. Essa aqui, ó. Essa aqui é uma mudinha dessa. Aí eu plantei ela no vaso e eu podei, né? Tirei a pontinha, plantei separado e o caulezinho deixei no outro vaso. Então, eu acho que aquela lá é uma muda. Agora, talvez aquele lá tenha brotado no caule. Não sei. Que tá parecendo que aquela lá é muda dessa, né? Aí, ó, tá bonitinha. Então, elas estão desenvolvendo bem agora, né? Eu gostei. Gostei de ver o resultado. Ficou legal. Agora eu espero que continue, né? Assim, que elas continuem se desenvolvendo, crescendo. Olha o castelinho. Castelinho de fadas, tá bem, bem bonitinho. Tá bem alto. Minha orelha de Mickey, lá, Opuntia microdaisy. Eu cultivei essa planta, era uma pontinha só, era só uma orelhinha daquela, né? Inclusive eu trouxe do supermercado na época, né? Tava quebrado, aí tava lá, só um pedacinho caído. Eu comprei algumas plantas, aí eu peguei uma mudinha, um pedacinho desse e trouxe. Plantei, cultivei ela cresceu, desenvolveu, ficou bonita, ficou bem grande. E aí depois eu mudei de vaso e depois ela não desenvolveu mais, né? Aí pus ali. Mas vamos ver como é que vai ficar, né? Pior que eu tenho pedacinhos dela aqui em vários lugares. Olha, eu pus um pedacinho aqui, ó. Já tá até saindo, ó, o brotinho saindo. Aqui um pedaço. Aí, ó, pedacinho. Eu plantei esse pedaço, ó. Mas apodreceu. Só que tem a pontinha. Eu vou pegar essa pontinha aqui e vou plantar ali. Algumas eu não consigo cultivar. Tem planta que eu não consigo cultivar. Normal, né? Sempre tem aquela que dá dificuldade pra gente, né? E já tem umas que é fácil, mas eu perdi na época das chuvas. Essa daqui é uma mamilária. Eu acho que essa daqui prolífica. Eu acho que é. Aí tem uma branquinha parecida com essa, que é a mamilária gracilis. Muito fácil de cultivar, fácil de propagar. Eu consegui ter muitas mudas dela, enchi bacia com ela, né? Essa não, né? A gracilis. Mas quando eu perdi elas praticamente tudo de uma vez, porque apodreceu na chuva. Então, assim, é muito frustrante, né? Assim, é normal, todo mundo que cultiva suculenta perde suculenta em época de chuva. E não existe substrato perfeito. Eu planto a minha aqui, terra comum, né? E esterco de gado. Aqui nesse canteiro, o que eu coloquei? Terra que eu já tinha aqui, né? Que eu já havia colocado esterco, que eu já havia colocado carvão, que eu já havia misturado outras coisas. Terra que eu já tirei de vasos, que eu já fiz replante, e aí eu sempre reaproveito a terra. Então, essa terra é uma terra que eu já venho reaproveitando. E eu não coloquei nenhum tipo de adubação, eu não coloquei esterco aqui, porque eu não tenho. Então, eu não coloquei. Mas tem matéria orgânica, resto de poda, folhas e tudo mais, que a gente vai juntando aqui do jardim, joga ali no terreno do lado, e essa terra que a gente vai tirando dos vasos e vai replantando e sobra, a gente joga lá também. Então, a gente foi lá, pegou a terra e eu só acrescentei areia. Olha, tem areia.
Aí coloquei areia junto aqui e plantei. Aí por que eu vou replantar quando estiver chegando a primavera? Justamente porque eu não coloquei adubação. Aí quando eu for replantar, eu vou colocar esterco e vou colocar, tô pretendendo pôr palha de arroz e também serragem. Vou misturar, deixar um substrato mais leve, não só aqui para o canteiro, mas também para os meus vasos de parede. E vai ficar assim, né? Se der certo, ótimo. Se não der, as que sobreviverem aí é o que vai ficar, né? Porque eu vejo as amigas que cultivam suculentas, que muitas compram substrato preparado para suculenta, mas quando chega a época da chuva, elas também perdem plantas, né? Ou por apodrecimento, ou por fungo, porque tem umas que dá muito fungo. Aqui, o que dá mais fungo são as crassula, né? A crassula ovata, a jade, a ovata gollum, que é a orelha de Shrek, sempre funga. A minha jade fica horrível em época de chuva, né? E quando chega a época da seca, ela recupera, fica bonita. Mas eu não pus a jade aqui. Quando eu for replantar, eu vou colocar ela aqui, né? E vou ver, né? Que talvez aqui no canteiro elas passem pelo período chuvoso com mais facilidade, né? Calanchoe aqui, ó. Essa é a calanchoe blossfieldiana. Essa é vermelha. Eu já tive muito dessas calanchoe, mas eu tinha umas 8 cores diferentes. E eu perdi elas tudo por fungo na época da chuva, né? Então, assim, elas não vão ficar aqui. Eu vou plantar em vaso. Eu tenho mais umas mudinhas que tá no vaso lá na frente. Eu vou tirar elas e vou plantar em vaso. E aí, eu vou comprar mais também, porque eu gosto demais dessa planta. Gosto muito mesmo. Foi uma das primeiras plantas que eu comprei. Até antes mesmo de ter minha casa, eu comprei calanchóis, né? E eu gosto bastante dela. Só que na chuva ela funga. E aí eu perco tudo. Então eu vou cultivar, eu vou tirar ela daqui quando eu for fazer o replante. Vou pôr em vaso, aí eu vou comprar mais. Mas assim, faz parte, né? Suculenta não é uma planta que foi desenvolvida em locais úmidos, em local de chuva. Ela é planta nativa de regiões secas, áridas, desérticas. Então, assim, sempre vai morrer suculenta em época de chuva, independente do cultivo. Você só não vai perder suculenta em época de chuva se você tampar elas da chuva. Mas se tiver no tempo igual as minhas ficam, sempre vai morrer. Então, eu já passei a aceitar. O que sobreviver para mim tá ótimo e eu já fico feliz. E eu já fiquei feliz só de ver elas desenvolvendo bem assim. Ó. Olha só como já tá. Já dá para ter uma boa visão delas aqui, ó. Quando eu plantei, quase não dava para ver, né? Porque as pedras estavam chamando mais atenção do que as suculentas em si. E outra coisa, na época de chuva, sempre um problema aqui no meu jardim são as lesmas, né? Essa daqui, ó, é a Mona Lisa. Ela tava, até mostrei para vocês, ela ficava naquele cantinho ali do canteiro. Ela tava linda, ela tava enorme assim, maravilhosa. As lesmas foi e comeu ela praticamente toda, né? Aí sobrou essa ponta, plantei aqui. Aí a outra, eu tinha mais duas, né? Até foi a Nilza Melili que mandou para mim. A Nilza tem umas plantas incríveis, as dela ficam no tempo também. Mas é um show de plantas lindas, suculentas que eu nunca vi em outros canais. A Nilza tem. Gente, é espetacular. Quem não conhece o canal da Nilza, vai lá para vocês conhecer. E a Nilza, ela monta os kits de suculentas maravilhosas. Vai lá no canal dela, é canal da Nilza Melili. Foi ela que me deu essa planta aqui. Aí ela me deu mais como é que chama, gente? É a pálida. Ela mandou para mim uma pálida e uma híbrida da pálida. E essas duas eu perdi pras lesmas. Só sobrou essa, ó. Sobrou esse pedaço. Eu acho que ela vai desenvolver, ela tá bem, ela tá firme, né? E o miolinho tá desenvolvendo, né? Mas é uma coisa que eu tenho dificuldade aqui também, que é a questão das lesmas, né? Então, quando chegar a primavera, eu vou comprar lesmicida e vou colocar no canteiro também, para evitar das lesmas comerem as minhas suculentas, né? Então, eu acho que vai dar certo, né? Eu espero que dê certo aqui.
Tem as minhas orelhas de elefante. Eu já teve época de eu ter essas plantas lindas aqui no meu jardim, com uma coloração espetacular. Mas de uns tempos pra cá ficou feia. Aí eu tenho essa mudinha aqui, tenho ali, aquela maior. Tenho mais duas lá na frente, tá num vasinho lá na frente, e essa aqui, ó. Aí eu vou juntar depois, quando eu for replantar, eu vou juntar todas elas e vou pôr tudo num lugar só, né? Vou juntar tudo, que aí, né, vai ficar aqueles aglomeradinhos de plantas da mesma variedade. Aí eu espero que dê certo, né? Mas já fiquei feliz com o resultado aqui desse canteirinho, né? E você? Tem suculenta? Gosta de suculenta? Tem dificuldade no cultivo? Compartilhe aí as suas experiências com suculenta, porque eu não tenho habilidade com isso, não. Tem muitas amigas aí que tiram de letra o cultivo de suculenta, mas eu apanho bastante com essas meninas e gosto sempre de compartilhar com vocês, né? Os erros, os acertos, as alegrias e as tristezas, né? Porque na maioria das vezes as suculentas para mim é tristeza, porque quase nunca elas estão bonitas, mas quando tá bonitinho assim, eu fico muito contente, né? De ver elas respondendo bem, né? Ao cultivo, ao replante. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Se gostou do vídeo, deixa aí seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que todos os dias às 18 horas tem vídeo novo no canal e eu espero sempre contar com a sua presença. Se você quiser ser um patrocinador do nosso trabalho, clique no Valeu, faça a sua contribuição. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo.